A anamnese é um momento importante durante o tratamento do paciente. Na divisão metodológica da ficha de avaliação, a anamnese é um momento onde se irá coletar as informações do paciente por meio de questionamentos, que são perguntas e respostas. Essa entrevista é realizada pelo profissional da saúde com o cliente, tem a intenção de dar um ponto inicial para as condutas que serão realizadas. Essa entrevista também pode ser realizada tanto de maneira presencial como de maneira virtual para a coleta desses dados, sendo os principais tópicos abordados os dados pessoais, o diagnóstico caso tenha, queixa expectativa, história do cliente e as informações complementares. As informações complementares, por exemplo, podem incluir tanto os usos de medicamentos, como também os hábitos de vida que o paciente tem. Além disso, é preciso também tomar cuidado com os dados negligenciados durante a ficha de avaliação, pois pode ser que o profissional da saúde não consiga construir um panorama completo da situação e entregar um resultado esperado ao seu cliente. Na ficha ainda está incluso a queixa principal e expectativa do paciente, ou seja, qual foi o motivo que o levou a buscar uma ajuda profissional. Nessa etapa, é preciso também tomar cuidado com o poliqueixoso, ou seja, quem tenta diminuir o número de queixas com o intuito de priorizar algo. Durante a entrevista também é preciso saber se o paciente deve procurar ajuda de outro tipo de profissional, a chamada bandeira vermelha. Além disso, a gente vai incluir na ficha de anamnese a história do cliente, ou seja, acontecimentos passados ou doenças pré-existentes que possam influenciar no momento atual, como por exemplo, se ele possui algum tipo de alergia, se já passou por alguma cirurgia ou se já sofreu algum acidente. Inspeção é feita através de uma observação atenta. Se inicia assim que o paciente entra no consultório. É o primeiro procedimento executado no exame físico. Se observa marcha, postura, cadeira, expressão de dor, nível de compreensão, coloração, deformidades, edemas, entre outros. É verificado de forma minuciosa a superfície externa. Nessa etapa, o avaliador leva o paciente para um local apropriado, onde o paciente possa ficar total ou parcial despido, para verificação das estruturas do corpo. A avaliação ela pode ser feita em posição ortostática, sentada ou decúbito, podendo ser dividida em estática e dinâmica. Bom, eu vou falar um pouco da palpação, que nada mais é que a segunda ação do profissional da saúde durante o exame físico. A palpação, ela representa a mobilização tecidual com o toque manual do profissional da saúde. O paciente deve estar total ou parcialmente despido, dependendo do que for analisado. A palpação pode ser unidigital, tridigital ou pluridigital, com uma ou com as duas mãos, superficialmente ou de maneira profunda, mas sempre deve ser bilateral, ou seja, deve ser avaliado os dois lados para comparação. A palpação ela visa identificar anomalias de algumas estruturas, como ossos, músculos, tendões, fáscia, entre outras. Entre as anomalias que o fisioterapeuta ou outro profissional da saúde deve avaliar durante a palpação estão a presença de edemas, os sinais flogísticos, presença de tumor, tônus muscular, dentre outros. Os principais sinais vitais são pressão arterial. Para aferir a pressão arterial é utilizado o esfigmomanômetro. O paciente deve estar sentado e em repouso pelo menos em 5 minutos. Para considerar normal, ela deve estar 130 por 85. Frequência cardíaca. Para medir a frequência cardíaca é utilizado o dedo indicador e o médio, onde se localizam as artérias, contando a pulsação durante 1 minuto em adultos saudáveis. A frequência cardíaca varia entre 60 e 100 bpm. Frequência respiratória. A frequência respiratória normal do adulto varia de 12 a 20 respirações por minuto. A verificação da frequência respiratória é realizada por meio da contagem de um ciclo respiratório durante 1 minuto, através da observação da expansão da caixa torácica. Temperatura corporal. A temperatura corporal normal de uma pessoa varia de 35,5 a 37,4 graus centígrados. A aferição da temperatura é realizada através do termômetro. O índice de massa corporal, conhecido como IMC, é uma medida que relaciona a altura e o peso de uma pessoa, sendo um indicador que auxilia no diagnóstico de doenças como desnutrição, sobrepeso, obesidade, doenças metabólicas e taxa de mortalidade.
O cálculo deve ser feito dividindo-se o peso em quilogramas pelo quadrado da altura em metros. Para a medição da altura, deve-se utilizar um estadiômetro, sendo necessário retirar os sapatos, ficar em pé o mais ereto possível, respirar fundo, segurar a respiração e olhar para frente, e assim registrar o valor. Já para o peso, o valor é mensurado com mais precisão, sendo feito em uma balança médica calibrada com pesos móveis. Quanto menor a quantidade de peças de roupa, mais preciso será o valor. Subir na balança e registrar o peso quando o raio estabilizar. Vale ressaltar que o MC não é universal e para sua aplicação deve-se levar em conta idade, sexo, peso, se a pessoa é gestante, se é atleta e a quantidade de gordura abdominal. E de acordo com a tabela da classificação do MC, a nossa paciente se encontra na classificação Antropometria é o ramo da antropologia que estuda as medidas e dimensões das diversas partes do corpo humano. A antropometria está relacionada com os estudos da antropologia física ou biológica, que se ocupa em analisar os aspectos genéticos e biológicos do ser humano e compará-los entre si. A antropometria utiliza diversas técnicas para medir cada uma das partes do corpo, fornecendo informações preciosas para atletas e indivíduos sedentários sobre a sua condição física e biológica. Como podemos ver nas imagens do slide, nós medimos a espessura da dobra cutânea, que para quem não sabe o que é dobra cutânea, nada mais é do que medir a espessura de duas camadas do tecido corporal, sendo a pele e a gordura. A avaliação da dobra cutânea serve para medir o percentual de gordura, e os equipamentos que nós usamos para essa avaliação foi o adipômetro. Como vocês podem ver na imagem, nós medimos várias áreas corporal da paciente. Medimos a área peitoral, a área axilar média, a área subescapular, panturrilha, circunferência glúteo e abdômen. Para finalizar, a antropometria é uma ferramenta poderosa que oferece informações valiosas sobre as características físicas e anatômicas do corpo humano, seja na área da saúde, pediatria ou no esporte. A avaliação cardiopulmonar é um exame onde é avaliado os parâmetros respiratórios. O objetivo do teste é medir a capacidade cardiovascular baseado na rapidez do coração após o exercício. Quanto melhor o condicionamento, mais rápido será a recuperação depois do teste. Os instrumentos utilizados serão um relógio com cronômetro, step ou um banco de até 40 centímetros. O teste é realizado com o step posicionado na parede e a pessoa vai manter um ritmo de subida e descida durante 3 minutos. Os homens irão realizar aproximadamente 24 ciclos e as mulheres 22. Após finalizar o exercício, será verificado os batimentos cardíacos e comparados a uma tabela de frequência cardíaca para ver se está tudo em anormalidade com o paciente. A capacidade de força e resistência muscular dos membros inferiores podem ser avaliados através do teste do agachamento, conforme demonstrado no vídeo. Este teste tem como objetivo avaliar a força de resistência, flexibilidade e estabilidade dos músculos das pernas e do tronco inferior, especialmente quadríceps, glúteos e posteriores da coxa. Este teste avaliará a qualidade do movimento, a profundidade do agachamento, a estabilidade das articulações e o número máximo de repetições corretas, sem a necessidade de instrumentos, sendo apenas o peso corporal, em ambientes seguros e sem objeto que possa interferir na avaliação. Para avaliação de potência e força explosiva dos membros inferiores, é realizado o teste salto vertical. O teste é bem simples, mas precisamos de alguns materiais. Os materiais são giz, régua ou fita métrica e uma parede. Primeiro passo é a gente pedir para a paciente, então, se posicionar ao lado da parede. O avaliador, então, entrega o giz para a paciente. Assim, a paciente deve erguer o braço o máximo que ela conseguir o topo da cabeça e registrar na parede. Então, o avaliador afasta-se da parede para que a paciente possa realizar uma série de 3 saltos. Entretanto, a cada salto, a paciente deve ter um intervalo de 1 a 3 minutos de descanso. O salto não deve ser seguido de marcha ou corrida, porque senão o teste será invalidado.
E, com o útero baço no qual o paciente não está utilizando, ele deve ficar em posição de partida. Para a avaliação neuromuscular, foi realizada a avaliação da capacidade de reação, teste da régua. Nele, temos como objetivo avaliar o tempo de reação e a capacidade de resposta a estímulos visuais. Para realizar o teste, é bem simples. Você pede para o paciente sentar-se numa cadeira com o membro superior junto ao tronco, com o cotovelo flexionado no ângulo de 90 graus. O avaliador aproxima-se do paciente com uma régua e coloca a régua no marcador 0, no dedo indicador e polegar do paciente. Assim que o avaliador perceber que o paciente encontra-se pronto e posicionado, ele deve soltar a régua sem comunicar ao paciente. Assim que o paciente perceber, ele deve segurar a régua o mais rápido que ele puder. Ao segurar a régua, o avaliador então registra o número que deu na régua. Como no caso da nossa paciente, o valor deu 15.